Ginocentrismo e suas origens culturais, parte 1. Bem, galera, finalmente a gente está fazendo o nosso primeiro podcast utilizando um microfone profissional. Não estou mais gravando do celular, então eu acredito que a qualidade deve estar melhor. Tá um calor da porra e eu não posso nem utilizar o ventilador para não atrapalhar na gravação. Então vamos ver se dessa vez a gente consegue uma qualidade bem melhor. Qualquer barulho que vocês ouvirem do fundo, eu peço perdão, mas aqui não é um estúdio profissional, né? Então estou gravando da minha casa, então possa ser que ocorra alguns barulhos no fundo, né? Apesar que esse microfone aqui não é para pegar tudo, mas às vezes ele pode pegar alguma coisa, né? Então a gente vai hoje começar com alguns efeitos, vai ter nossa vinheta, que eu quero agradecer o cara amigo Daniel França, que criou essa vinheta pra gente, né? Então eu vou adicionar ele aqui na nossa faixa. Só um minuto e a gente começa o nosso podcast falando sobre esse tema muito importante, né? Entendeu? Que afeta a nossa vida e muita gente nem percebe. Esse que é o agravo do negócio. E vamos com a vinheta. Voltando, meus amigos, vamos lá falar sobre esse tema que está muito além da compreensão de muitos homens que a gente tem por aí, né? A gente combate muito o feminismo, mas não consegue entender que existe algo que alimenta o feminismo que está muito mais enraizado na nossa cultura do que a gente imagina, né? O ginocentrismo, como a própria palavra fala, ela vem do grego mulher e do latim centrado, né? O que a gente quer dizer? A gente se refere ao dominante ou exclusivo foco em mulheres, seja na teoria ou na prática ou na defesa disso, né? A gente considera que isso ele considera o feminino mais importante acima de tudo. É centrado em satisfazer e proteger, qualquer teu pensamento é voltado para a mulher, né? E as coisas que a gente tem, o material que a gente tem, né, escrito nas pesquisas, chega à origem dessa cultura através da Idade Média, né? Através das práticas do cavaleirismo romântico e do amor cortês, né? Que, por incrível que pareça, continua inalterado até hoje, né? Então, a ideia que a gente tem, as evidências que a gente tem é que isso surgiu na Europa medieval, né? No período onde houve muitas influências interculturais e mudanças de costumes relativos ao gênero, né? A sociedade europeia em torno do século VIII, né, deu nascimento a uma mistura entre práticas árabes de adoração à mulher com uma tendência aristocrática de cortejo. Isso também misturou com a religião cristã na raiz do marianismo, que é a questão da Nossa Senhora, dando essa importância à imagem de Maria, né? E teve um acréscimo através de um patrocínio imperial da Eleanor de Aquitânia, né, e da filha dela, a Mary de Champagne, que em conjunto com a noção militar de cavaleirismo, que não tinha nada a ver com questão de servir as mulheres até o momento, ganhou essa noção, né? O que hoje a gente chama de prática de amor cortês, né? Isso normalmente sempre vem da elite, né? Então não tem as preocupações básicas, né, de sobrevivência, então acaba que cria esses relativismos, né?
E por que isso existe até hoje? Porque isso foi promovido massivamente por aquilo que gerava cultura naquela época, que era através de menestréis, através do teatro, né, de dramaturgos, através de trovadores, né? E isso ganhou força, especialmente através de alguns romancistas como Chatrian de Troyes, peço desculpa se tiver errado o nome, e Andrés Paralanos, né? Que eles que criaram e estabeleceram esse modelo de ficção romântica que sempre foi muito consumido até hoje através da literatura. Então, quando você pensa naqueles carinhas, naqueles romances tipo Crepúsculo, ou que ficou bem badalado. Lógico que isso vai ao além, né? Naquela época não chegava a um nível que a gente tem dos 50 tons de cinzas. Mas tudo isso tem como raiz essa literatura, entendeu? Então, e ela existe e é mais vendida até hoje, né? Então, esse foi um dos fenômenos culturais que começou nesta época, né? E existe muitos padrões que você consegue encontrar, né? Esses padrões ginocêntricos até em porcelanas, em desenhos de jarros, né? Onde mostra homens se sacrificando, dando presentes a mulheres, entendeu? Fazendo algum ato considerado romântico, né? Existem algumas escritoras dessa época, tal da Lucrézia Marilela, que em torno de 1600 depois de Cristo, né? Que narrava que as mulheres de classe social e econômica, para você ver que isso só não ficava na alta casta, que narrava que as mulheres de classe social e econômica mais baixa eram tratadas como superiores por homens que agiam como servos ou bestas nascidas para servi-las, né? Uma outra escritora chamada Modesta Pozzo que escreveu em 1590 a seguinte coisa: nós não vemos que o papel dos homens por direito é sair a trabalhar e se prejudicarem tentando acumular riquezas, como se eles fossem nossos trabalhadores ou mordomos, de forma que nós possamos permanecer em casa, como senhora da casa, dirigindo o trabalho deles e gozando dos lucros dos seus trabalhos. Esta, e sua voz apraz, é a razão porque todos os homens são naturalmente mais fortes e mais robustos que nós. Eles precisam ser. De que forma poderiam arcar com um duro trabalho que deve suportar ao nosso serviço? Entendeu? Você não acha que tem algo muito parecido hoje em dia com essa ideia? Cara, o próprio C.S. Lewis, né, que é o autor de Nárnia, que foi um livro bem famoso, ele escreveu também, junto com Tolkien, cartas com Tolkien, né, contando, falando coisas, né? Ele diz que em meados do século XX se referiu à Revolução Histórica como a feudalização do amor, e afirmou que ele não deixava qualquer área inclume na nossa ética, na nossa imaginação e nossa vida cotidiana. Comparada com essa revolução, diz Lewis, o Renascimento foi um mero murmúrio na superfície da literatura. E afirma mais ainda: todos há de ouvir do amor cortês, e todos sabem que ele surgiu subitamente no fim do século XI em Languedoc. O sentimento, a evidência... Não, desculpa. O sentimento, evidentemente, é amor. Mas amor de um tipo muito especializado, cujas características podem ser enumeradas como humildade, cortesia e a religião do amor. O amante, e nesse caso ele sempre pensa no amante como homem, é sempre
sempre miserável. A obediência ao menor desejo da sua senhora, por mais caprichoso e licenciosa a aquiescência às reprimendas dela, por mais injustas são as únicas virtudes que ele ousa reivindicar. Olha a ideia. Aqui está um serviço de amor modelado muito aproximadamente ao serviço que um vassalo feudal deve ao seu senhor. O amante é o homem da senhora. Ele a trata por midon, que etimologicamente representa não minha senhora, mas meu senhor. Existe diferença. A atitude inteira foi acertadamente descrita como uma feudalização do amor. Este solene ritual amoroso é sentido como parte e parcela do amor cortês. Então, na ideia do amor cortês, o homem sempre é o servo, e a mulher sempre é o senhor. Então, e a obrigação do servo é sempre ser humilde, cortês e amoroso para ela, mesmo que isso seja de forma miserável. Essa é a ideia do amor cortês, que foi o que originou muito do que a gente considera hoje de romântico, tá? Então, passando para 1800 foi quando o termo ginocentrismo entrou em circulação, com a definição geral de ser focado em mulheres, ocupado por mulheres. E foi a partir dessa definição que vemos que o ginocentrismo poderia se referir à prática centrada nas mulheres ou um ato ginocêntrico singular, realizado por um indivíduo. Eu adicionaria que isso também pode ser adicionado pelo Estado. Não há nada inerente errado com o ato ginocêntrico, por exemplo, celebrar o Dia das Mães. Ou da mesma forma, um ato androcênico, que é celebrar o Dia dos Pais. Porém, quando um determinado ato se torna instituído na cultura à exclusão de outros, nós estamos então lidando com um costume hegemônico. Ou seja, assim é o costume de se elevar as mulheres à posição de superiores sociais, morais ou espirituais em relação aos homens. Isso é um mal que a gente vê até hoje, onde a gente sempre coloca a mulher no pedestal. A palavra dela é divina, tem poder, sempre está correta, ela é uma santa, e todo ato de maldade só pode ser causado unicamente pelo homem ou pelo sexo masculino, né? O Adam Kostak, que é o autor da teoria do ginocentrismo, ele expande essa definição de ginocentrismo, né? Ele se refere que é o sacrifício dos homens para o benefício das mulheres, né? E a defesa das mulheres feitas pelos homens. E conclui que o ginocentrismo, embora ele seja chamado pelo nome de honra, nobreza, cavalheirismo ou feminismo, como é hoje em dia, em essência prosseguiu inalterado, né? Ele permanece um dever peculiar masculino de servir a mulher os barcos salva-vidas, enquanto os próprios homens enfrentam morte certa e congelada. Aí há uma referência ao Titanic, né? Então, toda a ideia do ginocentrismo é a servidão, o sacrifício, o sacrifício mesmo da própria vida, né, do homem em relação às mulheres, para servir as mulheres, né? E embora eu possa concordar com as descrições do Kotaski, né, de presunção do dever masculino, a cultura ginocêntrica eleva mais exatamente sua intenção do que somente no ginocentrismo. Bom, eu vou continuar essa história na parte 2, tá? Vou encerrar ela por aqui. Agradeço a todos a sua presença, hein?